Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Edson Cutrim. Hoje nós falaremos sobre as fases do avivamento. Nós fizemos uma enquete, os nossos irmãos votaram e entenderam que o melhor tema para a nossa gravação seria as fases do avivamento. E nós falaremos sobre isso de forma bem sucinta, mas não menos profunda e não menos importante. Nós queremos pedir aos nossos queridos irmãos que chegaram até aqui que se inscrevam no nosso canal, nos ajude aí para alcançarmos mais pessoas. O intuito deste canal é alcançar o máximo de pessoas possível, não para monetização, mas para a edificação daqueles que vão encontrar o nosso canal e vão ouvir essas palavras de edificação para a igreja, tá certo? Dito isto, eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias em dois livros. O primeiro livro, Atos dos Apóstolos, que é o começo de uma igreja incendiada, do capítulo 2, e depois você vai para Ezequiel, capítulo 37. Os dois textos que falaremos hoje serão com base, o tema de hoje será com base nesses dois textos, Atos 2 e Ezequiel 37. Nós tentaremos fazer um paralelo, ou vamos ensejar, digamos assim, Ezequiel dentro de Atos, vamos pontuá-los, vamos colocar um dentro do outro, dentro desse enredo, sobre avivamento, tá certo? Eu queria convidá-los a ler o texto sacro, o texto conhecidíssimo, Atos capítulo 2, versículo 1, que diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Agora, querido, nós vamos para Ezequiel, capítulo 37. E Ezequiel 37, no versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porém nervos, e sobre vós farei crescer carne, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um ribuliço, e os ossos que se juntaram, cada osso aos seus ossos, ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se pele por cima, mas não havia neles espírito. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram de pé um exército grande e numeroso. Meus queridos irmãos, a primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre avivamento é: avivamento é estar dentro de uma direção do Espírito Santo. Avivamento é viver e realizar aquilo que o Espírito Santo deseja para a igreja. Avivamento é estar dentro de um propósito. Veja bem, em Atos capítulo 2, Jesus já tinha um corpo pronto. Paulo fala sobre isto, dizendo que a igreja é um corpo, é um só corpo, e dizendo que Cristo é a cabeça. Mas quando olhamos para Atos capítulo 2, aquele corpo já está pronto, mas está como o vale de ossos.
está um corpo pronto, mas precisa de vida. Veja que após o vale, o Espírito soprar no vale cheio de ossos secos, e ele se tornar um corpo, aquele corpo ainda estava morto. Mas agora aquele corpo, depois da profecia de Ezequiel, ele começa a ter vida, e depois que ele tem vida, ele se levanta como um exército numeroso. Assim é em Pentecostes, Atos 2, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, já estava pronto, mas ele precisava do sopro do Espírito, do sopro de vida, do sopro do alto. E só ali em Pentecostes é que aquele corpo que agora já está pronto, já está formado, é erguido, é levantado, e na primeira mensagem de Pedro, ele se torna um grande exército, numeroso, um exército chamado igreja, que chegou até que tem chegado até os confins da terra e que está estabelecida por todos os lugares. Eu não estou falando da Assembleia de Deus, eu não estou falando da Batista, eu não estou falando da cristã, eu não estou falando da presbiteriana, eu estou falando da igreja de Jesus, sem placa, sem denominação, sem nada disso. Eu estou falando que a igreja de Cristo foi soprada pelo vento do Espírito em Atos 2 e foi levantada como um grande exército. Mas primeiro, ou segundo, eu queria levá-los de novo a Ezequiel 37, porque o tema hoje é as fases de um avivamento. Veja bem, Deus chama Ezequiel e convida ele a ir ao vale. Chegando ali, ele dá a ele uma experiência interessante. Ele vê ossos que não só estavam secos, ossos que estavam sequíssimos, impossibilitados, mortos, separados, inúteis. E a primeira coisa que Deus diz para Ezequiel é: Ezequiel, podem por acaso estes ossos reviverem? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Eu, como ser humano, não sei. O Senhor tem poder para fazer tudo. Uma conjectura minha. Logo, a Bíblia diz que Deus dá as diretrizes de um avivamento para Ezequiel. Veja que os ossos estão sequíssimos. Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, podem os ossos reviver? Ele diz: Senhor, eu mesmo não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor tem possibilidade de fazer isto. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que todo avivamento não começa por méritos humanos. Todo avivamento começa por uma direção de Deus. A primeira fase de um avivamento é ter direção de Deus. Deus não está buscando pessoas que se achem tão capazes, que se acham tão administradoras, que sejam pessoas criativas. Não, não, não. Deus está buscando pessoas que busquem a sua direção, que escutem a sua voz, que ouçam as suas diretrizes e caminhem por elas. A primeira fase de um avivamento é ouvir a direção de Deus. Não adianta inventar congressos bombásticos. Não adianta pintar paredes de preto, colocar neon no púlpito, colocar um latão dizendo que é um púlpito. Não. Nós precisamos, o caminho do avivamento ainda é ouvir a voz de Deus. O caminho de um avivamento ainda é escutar o que Deus tem a dizer. Ouvir a voz de Deus é entender o mapa para ir ao seu encontro. Não existe nenhum avivamento sem um encontro com Deus. Ezequiel, podem esses ossos reviver? Ezequiel disse: Senhor, não sei, mas o Senhor sabe. Os métodos não são meus, os métodos são seus. Meu Deus, eu não consigo, mas tu consegue. Este é o caminho de um avivamento. Mas vamos caminhar por estes métodos do avivamento. Então, quando Ezequiel diz isso, Deus vai, no versículo 3 diz assim: E me disse, filho do homem, poderão estes ossos reviver? E disse: Senhor Jeová, tu sabes. Os métodos são seus. Versículo 4, ele diz: Como? Olha, veja bem. Se Ezequiel talvez dissesse: Senhor, podem sim, eu posso ir lá, posso... Não. Ele: Senhor, os métodos são seus. Deus entendeu que aquele era um homem que poderia ser levantado para ser usado para promover o avivamento. Veja isso. Como eu posso ser um homem
usado por Deus para promover o avivamento, entendendo que os meus métodos são insuficientes e que os métodos são os métodos de Deus. Aí Deus entende que aquele é o homem e Deus diz no versículo 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então veja, queridos irmãos, primeiro, nós vamos fazer aqui a segunda fase do avivamento. Primeiro, ouvir a direção de Deus. Segundo, pôr em prática a direção de Deus. Primeira fase, ouvir a direção. Ouvir a direção, ouvir a direção. Segunda fase, pôr em prática. A palavra. Ezequiel ouve e Ezequiel vai pôr em prática a palavra. Porque, primeiro, não há um avivamento sem palavra. Um avivamento, para ser avivamento, ele precisa ter palavra de Deus. Algumas pessoas tentam desassociar a palavra de Deus da glória de Deus. Os mais espiritualistas, que é diferente de espiritual, dizem que quem lê muito a Bíblia torna-se um incrédulo. Isso não é verdade. E às vezes quem lê muito a Bíblia e não ora, diz que aqueles que não estudam não são espirituais. Então há na mente dessas pessoas uma desassociação de quem lê a palavra não é espiritual e de que quem é espiritual não deve muito ler a palavra. Isso não é verdade. A glória nunca está desassociada da palavra. A glória e a palavra andam juntos. Foi isso que João disse. Nós vimos o verbo se fez carne. O verbo ali é palavra. Em algumas traduções, o verbo é palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então ele está dizendo, quando a palavra habita, palavra e habitar é igual a glória. Veja bem que é um processo de avivamento. Primeiro processo, palavra. A palavra não pode ser esporádica. A palavra não pode ser de domingo. A palavra não pode ser de congresso. A palavra não pode ser de festividades. A palavra tem que habitar. A palavra tem que ir com você para casa. A palavra tem que ir com você para a escola. A palavra tem que ir com você para o serviço. A palavra tem que ir com você para qualquer lugar. A palavra que habita. O resultado disso tudo é glória. Primeiro, ouça a palavra. Ezequiel, ouve. Fala para esse povo, Ezequiel. Eles estão sequíssimos. E o que eles estão precisando, Senhor? Eles estão precisando ouvir a minha palavra, que vai sair da tua boca. A minha palavra vai sair da tua boca. Deus vai usar homens para poder te dizer palavra. Ouça o seu pastor, ouça o seu dirigente, ouça o seu missionário, ouça o seu líder espiritual. Qualquer avivamento que você queira viver está na boca destes homens, sairá da boca destes homens. E a estes homens eu digo que haja a palavra de Deus na sua boca, porque o avivamento que a igreja vai viver, ou viverá, ou está vivendo, depende do que está no seu coração. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então que o seu coração esteja cheio de palavras, que no seu viver habite a palavra. E o resultado disso será uma igreja com glória, gloriosa, triunfante e marchante. Então, a primeira fase de um avivamento é a palavra. Ezequiel diz a este povo, a estes ossos, a minha palavra. Estes ossos são um símbolo do estado espiritual de Israel. E Deus está dizendo, a primeira coisa que eles têm que voltar-se é para a minha palavra. Diz a eles a minha palavra. Abacuque sabia disso. Abacuque disse, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Só depois ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra.
O que ele está dizendo é: não existe um avivamento sem ouvir a palavra e temê-la. O avivamento começa por ouvir a palavra de Deus. As circunstâncias desses ossos sequíssimos, que pode ser o seu estado espiritual de vida, muda a partir de um encontro verdadeiro com a palavra de Deus. Então veja só. Primeira fase, a palavra. Eu só estou sendo bem sucinto porque para o vídeo não ficar muito grande. Tá certo? Ou a segunda fase, ouvir a palavra. Primeira, ouvir as diretrizes, pôr a palavra em prática. A segunda fase. Tá certo? E agora, eu queria caminhar com vocês um pouco mais nesse texto maravilhoso, porque agora Ezequiel vai profetizar. Ezequiel vai dizer para aquele povo o que é. Vai dizer para aquele povo o que é que Deus pensa, ou melhor, vai dizer para aqueles ossos, que é uma referência ao povo de Israel, o que é que ele projeta para ele. O que é que Deus está sonhando para aqueles ossos sequíssimos, mortos? O que Deus está sonhando? Profetiza para eles, Ezequiel, o que eu estou pensando ao seu respeito. E ele diz, versículo 6, assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. No versículo 5, Deus já diz como será o final. No versículo 6, ele diz como será o processo. Porque observe que quando Ezequiel profetiza, começa a juntar-se nervos, peles, começa a se alinhar as coisas. Mas no versículo 5, que é antes do versículo 6, Deus já está dizendo como será o final. Deus está dizendo que o avivamento ele depende de um processo. Não há um avivamento de domingo. Não há um avivamento de congresso. O avivamento é uma construção. O avivamento é um processo. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito. Veja que isso, dentro do cronograma do avivamento aqui, é a última coisa que acontece. Depois que que os ossos se alinham, que o nervo vem, que a pele vem, que a carne vem, que tudo vem na sua ordem, no final disso é que Deus coloca o Espírito. Então veja bem, Deus já disse no versículo 5 como seria o final. No versículo 6 vem o processo. Osso com osso, nervo com nervo, carne com carne, pele com pele. Deus está olhando o final. É isso que Deus faz. Geralmente os homens olham o presente. Esse aí não vale mais nada, é um osso seco, é um osso acabado, já deu o que tinha que dar. Mas Deus está dizendo para você, através desse vídeo, Ele está olhando o teu final. E o teu final não é no vale cheio de ossos. O teu final é fazendo parte de um exército. Assim diz o Senhor. Então vamos caminhar um pouquinho mais, porque ele diz no versículo 7, então profetizei, olha, eu ouvi o que Deus me disse, viu? Ouvi a direção. Eu ouvi a direção. Veja aí o processo de avivamento. Então profetizei como me deu ordem e houve um ruído. Aqui, irmãos, vem a terceira fase do avivamento. Qual é a terceira fase do avivamento, pastor? Vem terceira fase. Terceira fase. Ruído. A fase do ruído. A fase do barulho. A fase do barulho. Você lembra? Em Atos capítulo 2, houve um som. Houve um vento forte. Houve um som forte, impetuoso. Encheu a casa. Esse som, esse ruído é o sinal de que o Pentecostes vai acontecer. Nós somos assembleianos, somos pentecostais. E é verdade que às vezes eles brigam muito com a gente. Mas são zoadentos, são barulhentos. Isso é sinal de alegria. Isso é sinal de que algo está acontecendo. Agora, há um detalhe especial nesse barulho. Porque algumas pessoas ficaram só na fase do barulho. Só na fase da gritaria. E parar nessa fase é um grande prejuízo. E eu vou lhe dizer por que é um grande prejuízo. Porque o que evidencia que a terceira fase é realmente um barulho de avivamento é a fase seguinte. Primeiro, para esse barulho ser um som de avivamento, ele precisa ser um barulho derivado da palavra, como eu disse. Por que é que os ossos estão fazendo barulho? Porque eles ouviram a palavra. A palavra fez eles se mexerem. E eles estão fazendo um barulho, um ruído.
Primeira coisa que evidencia que esse ruído é barulho de Pentecostes, de avivamento. Ele precisa ser um barulho derivado, o efeito da palavra nele. Segunda coisa que evidencia que esse barulho é o Pentecostes, é a quarta fase. Por quê, pastor? E a Bíblia diz, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um ribuliço. Aqui vem a evidência de que esse barulho é Pentecostes e é avivamento. Por quê? Primeiro, precisa vir acompanhado da palavra. Segundo, precisa acontecer um ribuliço. Um movimento. E movimento aqui é uma igreja que se mexe. É uma igreja que caminha. É uma igreja que faz zoada, sim. É barulhenta, sim. Mas nós notamos as suas marcas na sociedade. Ela é uma igreja que evangeliza. Ela é uma igreja que faz assistência social. Ela é uma igreja que busca os famintos. Ela é uma igreja que ganha almas para Jesus. Ela é uma igreja que se movimenta. Então, essa fase do barulho só é evidenciada aqui, é Pentecoste, quando a igreja faz o ribuliço. Quando há um ribuliço. Um rebuliço derivado da palavra, esse barulho evidencia que essa igreja realmente está vivendo um avivamento. Esse barulho precisa vir acompanhado de mover, de uma igreja que caminha, de uma igreja que marcha, de uma igreja que milita, de uma igreja que luta. Então, palavra gera barulho, barulho gera reboliço, mover. Há pessoas que vivem faíscas do Pentecostes em um culto de domingo, se animam, falam em línguas, fazem zoado, mas na segunda-feira volta tudo ao normal como era no sábado e como era no domingo. O que vai evidenciar que esse Pentecostes, que esse avivamento que você está vivendo é de Deus, é o que vem depois dele. Veja que ali, em Atos 2, a igreja depois do Pentecostes, a primeira pregação de Pedro, ganhou quase 3.000 pessoas. E assim cresceu e nos alcançou. Porque ela estava fazendo um ribuliço. Aonde ela chega, ela faz um ribuliço. O camarada tem coragem de largar o emprego para ir para o campo missionário, ganhar bem menos. Mas ele quer fazer um ribuliço. Ele chega ali, tem um salão de macumba, ele chega ali, começa a pregar a palavra de Deus, começa a acontecer milagres, começa a acontecer maravilhas, começa a acontecer coisas extraordinárias. E aquele homem, aquela mulher fazem um ribuliço ali naquele povoado, quando pensa que não, já há uma igreja estabelecida e o reino de Deus triunfando para a glória do nome do Senhor, porque aconteceu um ribuliço. Tá certo? Agora veja, porque eu vou para a última fase deste vídeo, mas aqui eu acho que eu vou parar na terceira fase, ou na quarta fase, para que eu possa fazer outro vídeo e não ficar tão grande, tá certo? Eu vou parar esse vídeo e nós vamos continuar essa aula aqui que está começando a ficar boa. E eu espero que você tenha já se edificado até aqui e tenha gostado. Eu vou parar aqui e vou decidir fazer outro vídeo, um segundo vídeo, com mais calma, falando sobre a última fase, o propósito final de um avivamento. E eu tenho certeza que você vai ser extremamente edificado, tá bom? Então, queridos, que Deus em Cristo nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos que nos ouvem agora e sempre. Amém.